Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 37, nós lemos: E faça ali também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Quando o mundo escurecer, precisava iluminar. Por mais lindas que fossem estas lâmpadas de ouro puro batido, a sua finalidade na casa de Deus não era para ornamentar, mas para tornar a casa do Senhor aquele ambiente iluminado. As lâmpadas eram acesas ao escurecer e apagadas ao amanhecer, pela manhã cedo. Os sacerdotes responsáveis pelos menorais ou os candelabros jamais deveriam, queridos, de forma alguma deixar que estas lâmpadas se apagassem quando ainda estava escuro. Isto, segundo o Pentateuco, era uma violação para os regulamentos. Dentro dos regulamentos do Pentateuco não se podia jamais os sacerdotes que eram responsáveis pelo abastecimento das lâmpadas permitir que uma delas se apagasse quando ainda estava escuro. Por isso, quando eu olho para Êxodo, capítulo 27, versículo 21, a parte B, vejo o que o texto fala a respeito disso. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas do Senhor. Perceba que Arão era o sumo sacerdote conjuntamente com seus filhos. A responsabilidade do templo estar iluminado era deles. As lâmpadas jamais poderiam estar apagadas, por isso eles precisavam estar observando essas lâmpadas quando o azeite estava sendo consumido, quando o nível deste azeite estava diminuindo. Eles corriam para abastecer, porque se eles não fizessem isto, eles estavam exatamente violando os regulamentos do Pentateuco. Então, amados, nós não somos diferentes. Nós precisamos entender que na condição de servo do Senhor, de sacerdote na casa do Senhor, precisamos observar quem está com seu nível de óleo baixo, quem está com a sua chama se apagando, para que a gente possa abastecê-los com a tua palavra, abastecê-los com uma oração, para que a gente possa fazer com que essa chama permaneça acesa. O que nós estamos vendo é que o mundo está em trevas. Cada vez mais esse mundo está escurecendo, cada vez mais a gente observa como Satanás tem tomado conta de vidas. Quantas pessoas estão vivendo em plena treva espiritual, sem saber o caminho por onde andar. E nós, na condição de lâmpadas na casa de Deus, nós precisamos estar acesos, por mais, queridos, que às vezes a gente quase apaga. Você percebe que logo no início da mensagem, lá no início, na segunda-feira, em 1 Samuel 3, versículo 3, a parte A diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Perceba que Deus começa a falar com Samuel quando a lâmpada ainda não havia se apagado. Significava que ainda não tinha amanhecido, para que elas pudessem ser apagadas. Enquanto estava escuro, aquelas lâmpadas precisavam ser abastecidas. Não significava que a lâmpada estava acesa porque alguém abasteceu e Deus se manifestou enquanto esta lâmpada estava abastecida. Você é esta lâmpada de Deus que precisa estar abastecido. Para que Deus fale à igreja, para que Deus fale à tua família, para que Deus fale aos teus irmãos, aos teus amigos, esteja abastecido com essa lâmpada. Se você olhar para Mateus 5, versículos 14 e 16, veja o que diz: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocam-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você entende a necessidade de nós estarmos cheios deste óleo, deste azeite, porque a sua função não é a luz própria, não é brilhar para você, mas é iluminar com a glória de Deus.
Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Então nós fomos chamados para sermos a luz do mundo. Jesus também em João 8,12 diz: Eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andarão em trevas. E em outras situações diz: Olha, vocês são luz. E por que nós somos? Porque o brilho do Espírito Santo resplandece em nós. A glória de Cristo está sobre a nossa vida. Então, onde quer que nós venhamos andar, qualquer parte do mundo, por mais escuro, por mais treva que esteja, por mais que a gente olhe e tudo esteja aparecendo que está perdido, quando o mundo escurecer, você precisa brilhar em Cristo Jesus. Senhor, nos ajude. Em nome do Senhor. Amém.